Olá, Lirete Maia Machado, psicanalista e tanatóloga. Hoje, nosso interesse é trazer um assunto bastante importante, falar sobre a fibromialgia, a psicanálise e a tanatologia. É muito interessante a gente entender o que é fibromialgia. Na verdade, é uma doença onde acomete o paciente a parte superior, nos ombros, a parte inferior, no quadril, o lado direito e o lado esquerdo. Ou seja, o paciente fica praticamente sem condições de se locomover sem dor. Fica praticamente sem condições, né? E o dia a dia desse paciente é bastante difícil. E não existe exames para essa doença, não existe. Sabe-se que tem casos genéticos, que se tiver mais de uma pessoa, a probabilidade de ter outra existe. Mas não tem exame de imagem, não tem exame de sangue que possa provar o porquê dessa doença. No entanto, é importante a gente lembrar que os profissionais que trabalham, reumatologista, ortopedista, clínicos gerais, recebe esses pacientes e lembrar da parceria de fazer com um psicanalista, um psiquiatra, uma tanatóloga, e eu explico o porquê dessa tanatologia também. Porque o paciente fibromialgico, ele é um paciente o tempo todo de luto, de perdas. É tão sério o momento, o dia a dia desse paciente, que muitas vezes ele fica vulnerável à luz, ao som, ao simples toque do lençol. Para dormir, o lençol dói. Então é muito interessante a escuta desses pacientes. O tratamento, até onde eu estudei, é com uma das coisas, é o antidepressivo, o que fortalece essa relação com a análise e com a tanatologia. Por quê? Porque o antidepressivo aplaca exatamente a depressão. Mas essa parte emocional, psicológica, é muito importante, porque o paciente de fibromialgia sofre bullying. Por não ter nenhum exame que justifique aquela doença, muitas vezes ele é taxado como preguiçoso, como que inventa dor, como quem diz assim, Maria dor, Zé dor. Eu já ouvi pacientes me dizer isso. Doutora, pensa que eu estou inventando a minha dor, pensa que eu estou mentindo para não trabalhar. E muitas vezes esse paciente não pode ir ao emprego, porque está literalmente incapacitado. Literalmente incapacitado. Então é interessante pensar que quando o paciente fala, explica o que Freud disse, para a cabeça não enlouquecer, para a mente não enlouquecer, o corpo adoece. Isso não quer dizer que a questão seja psicossomática, mas quer dizer que é uma parceria inteligente. É uma parceria inteligente. Quando o paciente vem ao encontro de um profissional que tem a habilidade de escuta, esse paciente com certeza vai melhorar muito. Eu mesma já ouvi paciente dizer, doutor, é tão bom quando a senhora me escuta, é tão bom porque a senhora, eu saio daqui com a sensação que tirei um peso de cima de mim. Aí a gente fica questionando o estresse que essa pessoa vive no dia a dia, ou possíveis causas de traumas da infância, estresse da infância. É bem provável que esse paciente tenha tido alguma história de dor, de perda na infância, que evoluiu para uma somatização. Então é interessante a gente pensar seriamente em indicar pacientes que têm fibromialgicos, que têm realmente essa doença fibromialgia, a profissionais que têm a competência para escutar. Porque na escuta, muitas vezes, o paciente se liberta de muita dor. É muito importante relembrar a dor de uma simples luz, a dor de um cheiro, a dor de um toque de um lençol ou da própria roupa.
Para quem não sabe o que é isso, acha que é exagero, acha que é bobagem. E, no entanto, quem está passando por isso sabe como é difícil, sabe como é difícil. Então, fica aqui o meu... é interessante também eu lembrar que, desculpa, às vezes a gente passa batido, mas uma outra sequela ou sintoma é a memória, a parte cognitiva do paciente fica comprometido. E não é à toa, não é à toa. Entra a tanatologia. O luto o tempo todo perdendo. Não posso ir ao meu emprego. Se eu for, vou ficar xingando. Não posso fazer minhas coisas de casa. Senão, eu tenho que fazer devagar, senão vão pensar que eu estou com preguiça. Quer dizer, essa parte cognitiva de tanta repressão, de tanto recalque, ela termina sendo comprometida. Então vamos pensar seriamente em fazer essa parceria. Pacientes com fibromialgia precisam sim de uma pessoa que saiba escutar, saiba entender o luto, saiba entender a perda. Essas perdas não são à toa. Na verdade, é a própria doença que incapacita o paciente. Eu espero que aqui tenha ficado uma contribuição e eu agradeço a atenção.